Olá, bem-vindos ao novo episódio do podcast. Meu nome é Edith Molina, eu sou especialista e consultora na área de engenharia de produtos da moda e da área têxtil. E eu sou a Kátia Cunha, eu sou engenheira têxtil, especialista em sourcing, desenvolvimento de produtos e sustentabilidade têxtil. Kátia, hoje a gente vai começar a falar sobre aquela fibra poderosa e que é considerada uma fibra das mais elegantes do mercado, a seda. Eu queria que a gente começasse a falar um pouco sobre a história da seda e depois a gente coloca um pouquinho sobre quais são os maiores produtores da seda e como é feita a extração do caçulo. Certo. A seda, né, Edith, assim, tecnicamente falando, ela foi uma fibra que revolucionou a área têxtil. Porque antes dela era os teares eram muito rudimentares, o processo de tecimento era muito rudimentar. A partir do descobrimento da seda, né, que foi na China, 5.000 anos atrás, eles descobriram que o casulo, né, a mariposa, ela se enrolava nesse casulo para fazer a metamorfose, e durante esse processo, esse casulo tinha um filamento contínuo de quilômetros. Uhum. Nessa descoberta, eles começaram a pensar que eles poderiam tecer, mas não de uma forma rudimentar, porque o filamento é muito fino. Então, eles não conseguiriam fazer aquele tear manual. E daí em diante foi que começaram os teares manuais, mas já com a configuração do que tem hoje, né? Sim. O primeiro tear, para você ter uma ideia, é da família, né? O mais modernizado é da família da Toyota. Até que hoje faz mais automóveis, mas antigamente, até pouco tempo atrás, fazia muitos teares, Uhum. né? E aí foi se criando todo um mecanismo para se fiar, para se tecer, né? Os tecidos mais finos, mais bem acabados, para depois serem tingidos. E eles eram principalmente usados nas peças dos imperadores, nas roupas mais Tecido brilhantes, nobre. tecidos nobres. Então, até você tem uma história bem interessante, né, É, também, a né? história da... Na realidade, a seda ela foi descoberta na China, né? Diz a lenda, e toda a história conta essa história da seda, que ela foi descoberta pela esposa de um imperador tomando chá debaixo de uma moreira, né? O caçulo caiu dentro da xícara de chá quente dela, e aí ela percebeu que tinha um fiozinho, assim, meio que saindo, né? E aí eles levaram para ver o que tinha dentro do casulo e tudo mais, e aí foi descoberta a seda, que foi inclusive 3.000 anos antes de Cristo. Então, a seda já tem mais de 5.000 anos Sim, de sim, história, né? sim. Mas me fala aí sobre os maiores produtores da seda e como é feita a extração da seda do caçulo. Então, hoje, né, existe uma controvérsia, né, ética, porque para você conseguir tirar o fio, né, o fio passa por todo um processo onde os casulos com a mariposa ainda dentro, né, nesse processo de metamorfose, uma certa etapa, você coloca todos os casulos em água quente, e aí ele passa por um processo de escovação, onde são achados os inícios, né, as pontas dos Ponta fios, do filamento, né? dos filamentos, e aí começam a ser desenrolados, né? E nesse processo existe, né, uma crueldade animal que é que a lagarta acaba morrendo, né, nesse cozimento. Então ele é interrompido a metamorfose e aí passa e aí essa lagarta morta, ela é usada em algumas áreas, né, de ração Uhum. animal ou de adubo, mas a produção também não é em larga escala Sim. a falar, olha, a gente pode sustentar a ração animal à base da proteína da lagarta, né? Mas existe até, você está me falando também de uma seda mais correta, né, Na vegana. realidade, é assim. É, o pessoal mata a lagarta dentro do caçulo e passa por essa fervura de água quente, porque ela é o único jeito de você manter os filamentos intactos e eles sair o mais longo possível, né? Que é onde você obtém o Sim, fio da seda de melhor qualidade. sim. Só que existe isso daí é uma pesquisa que eu fiz, tudo mais, que chamam de um processo mais ético, ou seda da paz, sei lá como é que o pessoal chama,
que o caçulo, ele não é a lagarta, eles fazem um furo, né, No num próprio casulo? cantinho do caçulo para que a mariposa ela saia sem danificar o fio. Então, evita que a mariposa seja cozida. Na realidade, você está matando a mariposa ali na água quente, né? Sim, sim, Então, com você certeza. está, vamos dizer assim, cometendo um crime, né? Sim, E os veganos não aceitam isso, porque claro, é. é uma crueldade com o bicho, tá? Sim, Nesse processo da seda da paz, que o pessoal fala que é feito na Índia, no local da Índia lá, eles deixam a borboleta sair. Ela sai do caçulo e o fio praticamente não se rompe, então continua tendo a mesma qualidade. Só que a borboleta, a gente sabe que quando ela sai do caçulo, ela vai viver no máximo de 10 a 15 dias. Ela vai morrer, de é qualquer isso eu jeito. não sabia, uma De, informação que você me trouxe que eu achei de qualquer bem, jeito, ela vai morrer, entendeu? É no máximo 15 dias que ela vai viver. sim, Tá, mas aí vem aquele negócio do lance dos veganos. Não, mas você matou do mesmo jeito, é agressão do mesmo jeito. Concordo, é agressão do mesmo jeito, como tem um monte de coisa na natureza que precisa. É, a biologia já ensinou isso a gente na escola, né? De que tem predadores que precisam sair do ecossistema para que outros bichinhos consigam sobreviver. Agora, tem uns que sim, precisam ser realmente sair do sistema para que não se acumule e haja um desequilíbrio. Isso é biologia, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui sim, agora. sim. Então, esse negócio da seda da paz não existe. Eu não vou dizer que existe comprovação de que realmente é feito dessa forma, porque a gente não sabe se É, a tem, gente não se tem conhece esse processo, meio da né? paz e meio agressivo também ali, porque pode ser que É, seja feita uma mistura dos dois. Então, isso daí é a nível de curiosidade mesmo, sim. né? É, e que o pessoal acaba se preocupando, né? Porque, né, a gente que é da área, a gente acaba também sentindo isso. Mas quem sabe, né, nos processos futuros a gente consiga, né, que o pessoal se dedique mais a essa evolução para não ter que Né? Os ecológicos realmente. não usam seda por conta disso. Assim É, como não usam pele de animais também, né? Bom, sim, agora mudando de assunto, falando das características da seda, da fibra em si. Porque a gente sabe que a fibra, nem tudo vai para o processo final de um tecido, porque ele pode ser melhorado e tudo mais. A gente queria falar um pouquinho sobre a característica da fibra em si. sim. Quais as características dela que vão se manter num tecido pronto ou que podem ser melhorados dentro de um processo de beneficiamento. Por exemplo, uma das principais características da seda, assim como o algodão, só que a seda absorve muito mais umidade. Pode Sim, chegar até 30% de de absorção da umidade, água, do sim, peso em água, né? Então, por conta disso, ela é considerada uma fibra confortável, sim. né? Fora isso, o que você me fala, além dessa característica da absorção da umidade? É, então ela tem um brilho natural, né? E ela é um filamento contínuo, né? Então todo o filamento contínuo e o formato, né? A seção transversal dela faz com que a luz incida e vá refletir, né? Aos nossos olhos, ela fica super brilhante. Aí você faz todos os tipos de ligamento, né? Um cetim, né? Com Uhum, seda, qualquer tipo de ligamento que você faz que exalte esse brilho, ele vai ficar um tecido super bonito, uhum. né? Muito chique, né? É o que a gente estava falando, ele é muito chique, ele é muito nobre, né? Ele E remete à nobreza por causa remete da história, da né? Do passado história e da tudo. seda. Mas é isso, até a gente estava conversando sobre o conforto. Ele é muito bonito, mas muita gente não acha confortável, justamente por essa grande absorção de Já. umidade que ele tem, ele chega a grudar no corpo, então dá uma sensação térmica, às vezes, um pouco ruim, menos do que o algodão, que a gente falou no episódio passado, que ele também fica encharcado, mas é diferente da seda, porque ele acaba secando um pouco mais rápido do que a seda por ter uma absorção menor, né? Uhum. Agora, uma coisa que a gente também não falou é sobre o amarelamento, porque isso eu acho que é muito importante a gente conversar, porque muita gente tem peças brancas que depois, com o tempo, você vai vendo, vai ficando amarelado, né? Porque assim como toda a fibra natural, ela não gosta de ficar exposta sol muito forte. Qualquer fibra, a maioria das fibras, principalmente as naturais, quando elas ficam expostas a sol muito forte, assim, longo, elas vão amadurecer, entendeu? Uhum. E isso é meio que no algodão tem isso, na seda tem isso, a gente vai ver em umas outras fibras também. Existe essa questão
de amarelar. Mas eu acho que o maior problema aí também está com relação à questão da... Não é problema, na realidade. A fibra da seda é uma das poucas fibras que tem uma boa afinidade tintorial, né? Sim. E por conta disso, também, eu não sei se é porque ela penetra bem na fibra, que ela tem a vantagem sobre o algodão em ela se manter por mais tempo colorida. É difícil você ver ela desgastando a tinta Sim, natural dela. verdade. Ela demora para perder, assim, dependendo do produto químico que você usar na lavagem, a seda, logicamente, você vai ter que Com lavar com um certeza. produto mais suave. Sim. Mas ela tem uma boa afinidade tintorial. E não é só com produtos corantes químicos. Ela tem isso, inclusive, com corantes, tintas Orgânicos, orgânicas, né? né? Por exemplo, ali em Brasília tem uma empresa que se chama Matricaria, não lembro o nome da mulher. Ela trabalha com tinturas orgânicas e ela fala que a fibra que melhor assimila a cor das folhagens e do material orgânico que ela usa é a seda. É a É a seda. seda. É a Olha que melhor legal. fibra que ela fala que se você quer pintar tecido, você quer tingir ou estamparia qualquer coisa, a seda é a melhor opção para você fazer isso. E ela tem uma super resistência, né? Por ser um filamento contínuo, ela tem muita resistência mecânica, né? É uma Sim, fibra que ela realmente resiste aos processos de tingimento, porque ela tem realmente essa... ela não tem, não é um filamento, como a gente já falou no algodão, no episódio passado, ela tem um filamento contínuo que ela dá uma resistência ali. Toda a peça que você faz, ela tem essa resistência maior, né? os fios mais longos, geralmente, eles costumam dar mais resistência ao tecido, né? É, Mas vai depender também do uso que você vai dar para isso. A gente vai estar até sim. falando isso um pouco na Na parte de conservação. conservação. Não Ah, é só porque é filamento contínuo que ele vai dar uma boa resistência. Tem casos precisa que a ter... seda, ela, mesmo sendo filamento contínuo, não aceita alguns usos inadequados também, né? Ah, e uma coisa que eu esqueci de perguntar para você, que até a gente falou na primeira parte, é sobre os principais produtores. O Brasil é um grande produtor, Edith? Você que entende muito de seda? É. O Brasil, na realidade, hoje eu acho que ele pode se dizer que ocupa o segundo lugar. Ele está entre os grandes produtores de seda. E a seda no Brasil, tem muitas famílias, né, grupos familiares cultivando, plantando a amora e cultivando o bicho da seda, para depois isso chegar nas tecelagens. Mas eu acho que a gente vai até tocar um pouquinho isso na parte de mercado da seda, Sim, sim. porque o Brasil tá chegando numa grande potência E, e de onde mais produtor. tem? Você vê assim, se a gente pensar Estados Unidos, Europa, onde que mais? A Ásia, onde que mais que isso existe? Os maiores produtores estão mais na Ásia. Na Ásia? É a China, o Brasil, a Índia. A Índia, não sei se seria o terceiro, mas tem a Coreia, Uhum. Tailândia e, se não me engano, até o Irã. Caramba, Você vê que né? são os maiores produtores de seda. E o Brasil produz, mas a gente não... O Brasil, ele não consome né? toda a produção dele. O Brasil praticamente exporta, pelo que eu pesquisei, o Brasil exporta quase 90% da sua seda. E olha que é uma seda maravilhosa, porque o mercado externo, ele fala que a seda do Brasil, ela é bem branquinha, os caçulos são bem branquinhos, né? Sim. A extração do fio, ele é muito bem feita. Então, ele é considerado uma seda de boa qualidade para o mercado. Bacana, Edith. A gente está falando um pouquinho de mercado aqui, e você falou a respeito do produtor brasileiro, né, das famílias. Existe. Porque assim, eu basicamente vejo muito do tecido, mas eu não conheço muito dos produtores. Você tem algum produtor brasileiro que você citaria, assim? Tem. Na realidade, é um produtor que não vai até o tecido. A Brataque, ela é uma empresa de descendentes japoneses que, na realidade, ela foi fundada aqui no interior de São Paulo. E hoje ela tem a matriz lá em Londrina, no Paraná. Mas os maiores produtores de seda que fazem a produção do bicho da seda,
e tratam ela até deixar ela pronta para levar para uma fiação é São Paulo, Paraná e o Mato Grosso do Sul, que tem pouco, mas São Paulo e Paraná são os São maiores. mais A fortes. Brataque, ela vai desde a criação, a plantação da moreira, a criação do bicho da seda, ela alimenta tudo mais, e vai até a fiação. Da fiação é que as tecelagens, elas vão comprar esse fio para produzir dentro das tecelagens dela. Mas o maior mesmo é essa empresa aí que A eu pesquisei, Brataque. a Brataque. E as tecelagens, você tem Tecelagem, é que eu conheço, que é muito antigo, que já tem mais de 100 anos de fundação, é a Verne, né? A Verne, ela bem é conhecida, a né? maior produtora de tecido de seda, né, no Brasil. Tinha uma que já fechou, inclusive silêncio aqui. Saliba era muito famosa, uma grande produtora de tecidos de seda, né? Depois tem outras pequenas, mas eu acho que elas terceirizam. Tem a Gevalone, que também tem uns tecidos maravilhosos de seda. Mas Sim. eu não sei se elas realmente produzem no tear dentro das tecelagens ou Ou elas se terceirizam isso em outras tecelagens. Isso daí eu não tenho certeza para te afirmar. eu até vi uma vez eu fui visitar uma empresa em Americana e atrás dela tinha uma empresa antiga de seda, mas que estava sucateado, porque realmente a pessoa acabou não conseguindo produzir o tecido aqui, não tinha preço e acabou Muitas fechando. faliram, né? Muitas É, faliram. E agora o Brasil está se reerguendo na produção de seda, eu acho que agora que vai ter mais empresas entrando nessa área, porque é um tomara, né? mercado que dá retorno, né? Nossa, É uma tomara. fibra que vale muito, vai depender muito da qualidade da fibra. A gente estava comentando outro dia sobre a diferença dos preços da seda, né? Sim, A gente sabe que a gente tem seda que é nacional e tem muita seda que vem da China. sim. Só que o pessoal fala, a seda da China não é boa. Eu fico imaginando o seguinte, assim como o Brasil exporta muita coisa para fora, a melhor qualidade e deixa dentro do Brasil qualidade inferior, a gente sabe que tem muitos produtos na área alimentícia. Aquilo que a gente come aqui não é o mesmo que a gente come lá fora, às vezes, né? É Que é verdade. brasileiro também. Sim. Então, no tecido, é a mesma coisa. O Brasil está exportando muita seda e está exportando muito para a Europa e para vários países, né? São grandes maisons de moda que estão comprando esse material por ela ser uma As seda indústrias do de luxo, qualidade né? boa. A China importa para cá seda boa e seda ruim. O que é seda ruim? Muito provavelmente é aqueles filamentos mais curtos, aquele fio. A gente nunca vai ter uma produção do fio, no caso do bicho da seda, exatamente igual. A gente vai ter uns que vão ter o filamento mais longo, outros bem mais curto. Sim, Existe também hoje em dia a reciclagem desses fios de seda que vão parar em sim, outras empresas sim. para trabalhar com um produto um pouquinho mais de menor qualidade, mas que não deixa de ser Nas seda. misturas, né? Por exemplo, até eu comentei com você, né, que a própria EcoSimple tem vários artigos que têm seda, que são de fios reciclados ou de seda reciclada. E tudo bem, né? Que é bom porque você aproveita 100% da matéria-prima, né? Tem o caçulo feliz também, não sei se você conhece, que Não. trabalha com, ela recebe, pega todo aquele material que para alguma tecelagem já não é considerado bom para produzir e levar para frente, e eles pegam esses fios de seda e fazem um monte de tipo de roupa, Nossa, olha aqui. até usa no tricô, um monte de coisa. Eles fazem uma reciclagem praticamente, Que mas eles perfeito. estão trabalhando com produtos reciclados, não é que eles estão pegando o que há de pior e deixando pior. Não. Eles já estão Isso tem um fazendo no mercado, processo, né? né? Eles trabalham com isso, fazem coisas maravilhosas e continuam vendendo. A economia circular na prática, né? Então, o que a gente vê de seda, que a gente fala que não tem qualidade, é porque tem muita seda que chega a encolher 30%. E não é difícil, não, tá? Tem muita seda que encolhe isso. Quando você põe para trabalhar numa confecção, uma seda que está encolhendo 30%, o que vai acontecer com essa Como, peça né? na mão do consumidor? Por mais que você não vai poder lavar nunca isso com água, né? Se bem que a maioria não indica mesmo. Mas você concorda comigo que você vai ter que mandar isso para uma lavanderia para fazer uma Sim, limpeza, você não vai poder fazer a é o mais limpeza na tua adequado, né? casa. Então, é um pouquinho arriscado. A grande chance de você perder essa peça rápido
é muito grande. Sim. Então, não é que o que vem da China só não tem qualidade. Não, tem muita coisa. Se a seda nasceu lá, por que diabo que a China ia produzir uma seda de pior qualidade? Exato, Se eram não. eles que detinham o conhecimento, até onde eu sei, foram quase 3.000 anos de segredo da produção da seda nas mãos deles, né? Sim. E só depois que isso daí veio para a Europa e aí introduziram E foi. uma empresa europeia, inclusive introduziu a fabricação aqui no Brasil. Então, não dá para generalizar, falar que o que vem de fora, a seda chinesa é ruim. Não é, não. Tem ruim, tem bom, tem ruim, como em todo lugar. E Né? aí, pegando isso que você falou, né, das aplicações da seda, né, e de como ela veio e tudo mais, né, você sabe que numa das visitas, né, numa primeira visão que eu fui visitar um museu de militarismo, né, porque na época eu fazia uma consultoria para militares e eu acabei indo para a Uhum, uniformização e fui lá olhar. E aí eu me deparei com uma parte do museu que eram só uniformes uhum, militares japoneses que eram todos de seda. Então, uhum, inclusive, eles tinham uma ação, como eram armas brancas, né? Então, eles seguravam realmente, eles faziam como se fosse um colete, né? Que não seria balístico, porque não eram armas de uhum. fogo, mas um colete que segurava realmente as lanças, facas e tudo mais, né? E eu achei interessantíssimo a resistência posta à prova ali, né? E lógico, né? São milenares os uniformes, então tem uma luz diferente, mas você consegue visualizar muito bem dos samurais, os samurais também usavam essas roupas de seda, né? Uhum. Então eu achei super interessante porque você vê que ela é uma fibra muito versátil, né? Ela é É. uma fibra que vai, né, do militarismo à moda, à decoração, Ela, né? na realidade, a seda, ela nasceu primeiro, como ela vinha da alta nobreza, na época era só a nobreza que utilizava esse fio, quando ela surgiu na indústria, ela surgiu mais direcionada para decoração, Uhum, né? uhum. E depois essa utilidade lá, aí que inclusive até na automobilística se usou, nos bancos, para fazer tecidos de estofamento e tudo mais, tudo na base da Da seda. seda, nossa, E aí riquíssimo. eu também soube que tinha até uns paraquedas que eram feitos na base do fio da seda. Mas são tecidos grossos, feitos com o fio da seda, por ela ser uma seda resistente, né? Sim, o fio Então, ela entrou resistente. na moda mesmo muito depois, né? Até pouco tempo, no início aqui do Brasil, uns 100 anos, 150 anos, ela era muito mais utilizada na decoração. Depois ela ficou Sim. forte na moda mesmo. E você tem, assim, uma curiosidade minha, porque eu realmente, assim, eu não conheço os nomes comerciais de confecção, né? Os nomes que se usa muito para tecidos de seda. Você tem alguns, assim? Então, vou falar em nomes comerciais, que independentemente de ser uma ou outra tecelagem, vão dar para esse tecido. É o nome pelo qual o mercado conhece. Sim, sim. Você tem o chiffon, você tem o tafetá, você tem o crepe de seda, você tem a musseline. São os nomes mais assim básicos e corriqueiros que você vai escutar falar, Entendi. né? Todos eles têm um aspecto que é próprio deles, independentemente de uma tecelagem que vai lançar esse tecido, der um código ou um nome. Tem muita gente que gosta de dar nome de pessoas, né? Sim, Os sim. tecidos. Aham. Então, independentemente disso, o chifão vai ser chifão, aquele visual não vai Não mudar, muda, né? entendeu? Então, isso para mim é nome comercial. Sim. Que independentemente de quem for produzir, você vai olhar e vai falar, isso é musseline, né? Que nem isso aqui. Esse daí eu te perguntar. Isso aqui é uma, como é que fala? Organza, né? Organza. O pessoal usa muito em festa, tudo mais. Óbvio que se fosse uma blusa eu não viria com isso, mas um Sharp se usa muito, Sim, né? sim. Esses tecidos, a organza e o tafetá são mais de festa mesmo. Não só o tafetá você tem várias estruturas, né? Você Sim, tem sim, mas os nomes comerciais, nesse caso, não muda. E tem, sim. inclusive, você vai ver tecidos de poliéster com o mesmo nome. É, porque, né, Porque o que eles estão querendo pegar? A estrutura do tecido, né? A aparência dele,
Eu falo, ah, isso aqui é organza. Tá, mas é organza de poliéster, não é de seda. Tem outro preço. A famosa seda javanesa, né? Exatamente Seda isso, né? javanesa Que também. você coloca, você faz um produto de poliéster, que aí com um filamento contínuo também, que eu Sim, acho que aí também. O pessoal sempre fica nessa dúvida, mas seda javanesa não é a mesma seda, né? Por que essa diferença tão grande de preço, né? Porque você criou o poliéster, um filamento contínuo, brilhante, tão fino quanto o fio de seda, sim. só que em outra matéria-prima derivada do petróleo. E aí você faz um tecido, aparentemente eles são Olhando iguais, de né? longe parece que é, né? Mas a gente sabe que se você tocar, você Tocar vai já ver que não não é. é, E né? a diferença de preço é imensa, né, Edith? Exato, é. É, Kátia, exato. vamos falar um pouquinho agora sobre a maior curiosidade das pessoas, né? A conservação desse Isso, tecido. Vamos falar em tecido porque agora já passou de fibra, agora é é, tecido, sim, né? sim. Isso você mata, né? Qualquer coisa, porque você entende Eu vou super. comentar algumas coisinhas das coisas que eu vi, Sim, dos testes que a gente faz e tudo mais, que são os que chamam mais atenção. Primeiro que a seda, a maioria proíbe de lavar, sim, né? Essa proibição, eu não sei se é pelo encolhimento ou porque a seda vai se danificar, vai manchar, não sei. O que eu tenho como experiência é assim, tem muita seda que eu lavo e não encolhe tanto. sim, Falar em 3%, 5%, para mim não é um encolhimento grande, sim, né? É um encolhimento razoável, que dependendo da peça que você for usar, se for uma blusa, tipo uma túnica, 5% vai dar, em 60 centímetros, vai dar 3 centímetros de encolhimento, não é muito. Não teria motivo para dizer que você tem que limpar seco, né? sim. Eu acho que se o algodão tem até mais encolhimento e pode ser lavado com água ou até na máquina, se for pelo encolhimento, eu acho que a seda poderia até dizer que você pode lavar a mão. Eu acredito que a maioria é porque talvez pode meio que manchar, dar um tom meio esbranquiçado, dependendo se for um tom escuro. Então, eu não vejo nenhuma peça de seda dizendo que pode lavar a mão. E eu já fiz um teste, lavei uma saia de seda cetim, aliás, cetim de seda, que é o contrário, e ela não encolheu, mas ela ficou esbranquiçada. Ficou, Ficou esbranquiçada, acabou com minha saia, né? E falava lá que não era para lavar, mas eu teimosa, porque eu falei, não, quero ver o que vai acontecer. Como se a saia fosse baratinha, né? Peguei e falei, putz, eu estraguei a saia. Deu para dar uma arrumada, mais ou menos, mas deu. Agora, cloro, ela nem nem peças pensar, brancas, não, né? nem pensar. Mas tem uma coisa que o pessoal divulga muito aí, que fala assim, ah, você quer desamassar sua peça, joga um vinagre com álcool. Você já viu esse papo Ai, já escutei na isso, rede, gente. Dá até na vontade internet? de. Faz uma mistura de vinagre com álcool e tem gente que fica alisando lá o tecido, né? E até onde eu conheço das tecelagens, que eu já testei muito tecido de nacionais e importados, eles falam proibido utilizar qualquer produto à base de álcool. Não pode Álcool, espirrar né? álcool. Nem o Aí perfume, eu, né? Que você tava falando e de tem aí, e perfume. aí eu realmente peguei e falei assim, bom, a base de álcool aqui também não pode perfume. E realmente não pode, porque o perfume, o perfume, na realidade, os perfumes naturais que são menos sintéticos, porque tem a perfumaria sintética, tem a perfumaria mais natural, né? A mais natural é muito mais cara, porque Sim. é feita à base de óleos essenciais, então é um produto caro e tudo mais. E tem óleos essenciais que são escassos. O perfume, ele é feito com álcool de 99,6% Nossa. de álcool. Então, aí eu fico pensando, a maioria pega e fala assim, ah, não passa perfume aqui, aqui, porque é ruim, você vai passar teu cheiro para outra pessoa que vai te cumprimentar. Realmente é chato, né? Você sai cheirando o cheiro da outra pessoa. Mas a pessoa pega e fala assim, ah, faz isso aqui no perfume. Eu falo, caramba, se você está com uma peça de seda, o perfume vai cair. Aquele álcool, mais o, o óleo essencial ou o produto sintético, vai manchar tua blusa, Sim, teu vestido. Aí eu falei, é por isso, né, que o pessoal fala, não só pensando que... Porque eu acho que essa ideia de você alisar, passar tua roupa espirrando álcool e vinagre, é uma coisa nova, é uma modinha nova.
o pessoal, quando colocou isso, pensou no perfume, não pensou nesse negócio que vai desamassar o tecido. Então, Sim. esse é um negócio novo que está surgindo no mercado e realmente precisa tomar muito cuidado, porque a seda não é barata para você estragar a tua peça. Você vai tomar todo um Exato. cuidado para não lavar em casa, vai ter que levar para limpeza, tudo mais. Aí você vem aqui, você joga um perfume forte em cima da peça, vai estragar mesmo. E Então, fora o isso, vinagre, né? Que nem pensar em misturinhas, né? De álcool com vinagre, com exato, tudo isso, né? exato. Aí tem outro problema. O cloro já é proibido, nem pensar. A secagem é só no varal, se você for lavar em casa é só no varal, mas são para sedas assim que são, vamos supor assim, tem um chifão, vai. Eu mesma lavo chifão de seda na minha casa à mão e nunca aconteceu nada. Até colher o quê? 2%, nem isso. Então não tem problema. Você pode secar só na sombra, Sim. tá? Aí tem a questão da limpeza a seco. Tem empresa, tem tecelagem que fala assim, não pode limpar a seco. Mas tem a maioria que fala, pode limpar a seco sim. Eu não sei se é por causa do bendito produto lá, que é muito forte, né? Ou porque pode manchar, não sei. Mas eu sei que a maioria manda a seda limpar a seco, né? Sim. E tem gente que não, pega e lava em casa mesmo, como eu faço. Alguns tecidos de seda eu lavo na minha casa, isso aqui eu lavei na minha casa, não aconteceu nada também. Sim. Então, esse é os únicos cuidados que você tem que ter para realmente conservar a seda melhor e essa peça durar um pouco mais, né? Até eu ia falar, né? Como o nosso tempo já está acabando, é para falar de seda. Se alguém tiver alguma curiosidade, chama por nós, né? Manda uma Manda uma mensagem. mensagem ou no canal do YouTube, que a gente vai estar abrindo para perguntas, né? Ou até no próprio Instagram da Kátia ou o meu também, tá? Eu sei que vão surgir muitas perguntas na parte técnica, mas é uma coisa que eu vou estar colocando também isso depois no meu Sim, a canal gente lá, vai. a parte mais técnica para mostrar. Tem leis para a gente estar colocando também que existem, devem ser seguidas, né? Essas coisas, eu sei que sempre vai ter dúvida, né? Sempre O acaba pessoal surgindo, vê né? De acordo com a e área, né? quer tirar algumas dúvidas que ficaram no ar. O tempo é curto, não dá para falar sobre tudo também. É. Então, é isso aí, gente. Hoje a gente falou sobre a seda, as características dela, um pouquinho da história da seda e os cuidados de conservação dela. No próximo episódio da semana que vem, a gente vai estar falando sobre a lã pura. Eu aguardo vocês e até mais. Obrigada, Kátia, mais uma vez, Obrigada, tá? Edith. E Até até a mais. Até próxima. a Tchau. próxima. Tchau.